Turma, estou Leonardo Clement aqui e estou gravando esse vídeo para responder uma dúvida muito frequente. O que fazer em caso de paciente engasgado, que está com engasgo total ou engasgo severo, e um paciente que está em decúbito dorsal? A gente fala muito do que fazer nesses pacientes que estão ali em pé, onde você, segundo a preferência da American Heart Association, se posiciona atrás do paciente e faz a manobra de Heimlich, as compressões abdominais, apesar de que a própria American Heart coloca como opção também fazer as compressões torácicas e as compressões e as tapotagens nas costas. No próprio adulto existe essa recomendação dentro do guideline da American Heart. Eu gravei um vídeo mais completo, inclusive, para falar especificamente sobre o que fazer nessas situações. Eu vou deixar aqui na descrição para poder focar aqui neste vídeo em responder essa pergunta e que a gente possa entender. Bom, primeiro, por que surge essa dúvida? Quando o paciente está inconsciente, depois de ficou engasgado e a hipóxia não foi revertida, ou o paciente continuou com a obstrução total, esse paciente ficou inconsciente. E quando ele está inconsciente, também tem vídeo aqui falando sobre isso, vou deixar o link na descrição. Esse paciente nós fazemos compressões torácicas no chão, como se fosse uma manobra de RCP convencional. Agora a pergunta é, nesse paciente que está consciente, está com engasgo total, porém é um paciente, eu vou até escrever aqui, que eu não escrevi, é um paciente que está consciente, diferente do paciente inconsciente. Isso aqui não, está consciente, porém é um paciente que está em decúbito dorsal e por algum motivo eu não consigo levantar esse paciente, ou porque ele é muito grande, ou porque ele é obeso, ou porque eu não tenho força para levantar, o paciente não consegue, eu vou ter que fazer a manobra com ele no chão consciente. A pergunta é, eu posso fazer compressões abdominais com esse paciente em decúbito dorsal? Ou eu devo fazer compressões torácicas nesse paciente? Das três opções que nós temos, que são compressão abdominal, compressão torácica e golpes nas costas a gente já pode eliminar, porque esse paciente está em decúbito dorsal. Se por acaso ele tivesse em decúbito ventral, aí ia ter que dar um jeito de virar esse paciente para deixá-lo em decúbito dorsal. Então vamos eliminar já a opção de tapotagem nas costas. Está eliminado, então a gente está entre compressões abdominais e compressões torácicas. Bom, no paciente inconsciente, paciente que não responde, as manobras de compressões abdominais estão proscritas. Por quê? Porque se o paciente está inconsciente, tem dois problemas. Primeiro, quando eu comprimir, ele não vai ter o reflexo de contrair a musculatura abdominal, que é um reflexo normal em quem está consciente. Sendo assim, a pressão abdominal, nesse caso, vai ser muito localizada, porque não tem a parede abdominal contraída, e aí existe um risco maior de ter uma lesão de órgão interno, uma lesão vascular. Por isso que já é um motivo para contraindicar as compressões abdominais em quem está em decúbito dorsal, porém inconsciente. O outro motivo é que se houver regurgitação de conteúdo gástrico, esse paciente que está inconsciente não vai ter o reflexo de botar para fora esse conteúdo, ele corre o risco de broncoaspirar, assim como acontece num paciente, por exemplo, de trauma, com TCE, que está com escala de Glasgow diminuída, que a gente indica a via aérea avançada para proteção das vias aéreas, justamente porque ele não tem a capacidade de colocar para fora caso tenha esse vômito. Então aqui realmente está contraindicado fazer compressões abdominais em pacientes que estão inconscientes. Agora, se eu estou falando de um paciente que está consciente, por mais que esteja em decúbito dorsal, mas está consciente, com engasgo total, ou seja, o paciente não está tossindo. Lembra que quando o paciente está tossindo, a indicação da manobra é incentivar a tosse. Tussa mais, isso, até ele mesmo espelhou o objeto. Porque fazer compressões ativas, que seja abdominal, seja torácica, em quem está com obstrução parcial, eu estou correndo um risco de que gerar uma lesão óssea, de órgão, vascular, ou fazer piorar com as minhas compressões o engasgo parcial para o engasgo total. Então também não tem indicação de fazer manobra em quem está tossindo. Quem está tossindo eu simplesmente vou incentivar a tosse. Tussa mais, porque a tosse é o melhor mecanismo de defesa para essas situações. Quando o paciente perde a capacidade de tossir, aí eu vou intervir com a manobra. Então o paciente que está em pé, vou fazer a compressão abdominal, a compressão de Heimlich, ou, segundo o protocolo europeu, como aparece aqui no slide, perceba que o protocolo europeu ele incentiva a fazer nesse paciente primeiro 5 golpes nas costas e alternar com compressões abdominais. O sul-africano também faz essa alternação, o australiano também, apesar que o australiano ele não indica compressões abdominais, ele até justifica aqui, o europeu trouxe aqui, é interessante essa justificativa, olha, ele fala que 50% dos episódios de obstrução total não são resolvidos com a única técnica, uma técnica single, né? Única técnica, tem até uma referência aqui.
que a probabilidade de sucesso aumenta com a combinação de golpes nas costas e compressões abdominais ou torácicas. Então ele justifica que é interessante a gente alternar essas técnicas. Bom, você pode estar se perguntando, Léo, você está demorando muito de responder aqui a pergunta. Eu estou demorando porque eu preciso construir o raciocínio e o entendimento do que eu vou trazer como proposta. Primeiro, não existe aqui nos guidelines, não existe em nenhum dos guidelines, eu verifiquei aqui, a situação específica listada aqui. Ele não diz o que fazer diante dessa situação. Há muitos anos atrás, quando eu ainda dava aula de BLS pela American Heart Association, eu lembro, alguém deve ter aí um manual do aluno antigo, acho que no manual atual não tem mais isso, mas no manual antigo tinha essa situação lá descrita e nesse manual ele recomendava fazer compressões abdominais, ou seja, tipo manobra de Heimlich, porém com paciente em decúbito dorsal, porque ele está consciente, então ele vai forçar a musculatura abdominal, diminuindo a chance de lesão de órgão e vai botar para fora algum tipo de regurgitação, vômito que vier a surgir. Então lá no manual da American Heart do aluno tinha essa recomendação. Hoje não tem mais escrito. Então hoje eu, diante da interpretação das recomendações de guideline, dos princípios, das possíveis contraindicações, o que é que eu recomendo fazer numa situação como essa aqui de paciente consciente com engasgo total em decúbito dorsal? Não há contraindicação, a priori, de compressões abdominais. Então as compressões abdominais, elas são válidas. Nós podemos sim fazer compressões abdominais lateralmente ao paciente. Vou pegar aqui, se eu estou com o paciente no chão, eu vou fazer as compressões abdominais, fazendo essas compressões, óbvio, sempre buscando fazer em direção acima da cicatriz umbilical em direção à parte superior, porque o que a gente quer é empurrar o conteúdo intraabdominal contra o diafragma, para o diafragma empurrar o pulmão, os pulmões e os pulmões, o ar residual que tem ali, que ele tente sair pela boca e isso gera uma tosse artificial. Então essa seria uma possibilidade. A outra possibilidade de preferência de técnica, apesar de não descrita, seria a possibilidade de montar a cavalheira esse paciente e fazer as compressões como a gente faria ali dentro de um espaço confinado, não tem espaço na lateral, seria uma opção, até com as duas mãos ou com uma das mãos, tentar. O princípio é aumentar a pressão intraabdominal para aumentar a pressão intratorácica e assim expelir o objeto. Então essa seria uma preferência. Diante do que o protocolo europeu nos traz aqui, que eu acabei de mostrar, justificando, a própria American Heart fala isso, tá? Se a compressão abdominal não for efetiva, nós podemos fazer compressões torácicas e nós podemos fazer trapotagem nas costas. Nos vídeos que eu deixei aqui no link na descrição, eu mostro lá, inclusive, o print, a captura da tela do protocolo da American Heart. Então, diante disso, seria possível também, caso a gente não consiga resolver isso com as compressões abdominais, fazer as compressões torácicas nesse paciente que está consciente. A associação das duas técnicas, segundo o protocolo europeu aqui, segundo a referência que ele traz, aumenta a probabilidade de êxito na manobra, sendo que quando nós utilizamos uma técnica apenas, a probabilidade de êxito é menor do que 50%. Então haveria a possibilidade de fazer as compressões torácicas também. Então tanto compressões torácicas quanto compressões abdominais seriam plausíveis para esse paciente. Esse aqui é um vídeo interpretativo, não tem essa descrição específica nos protocolos oriundos do IUCOR, então é algo interpretativo, baseado em princípios e contraindicações fisiológicas, fisiopatológicas. Agora a pergunta que fica, uma pergunta que eu tenho e que eu teria curiosidade de testar isso cientificamente, provavelmente não tem nada na literatura falando sobre isso, quando eu faço compressões torácicas em pacientes que estão com batimento cardíaco, paciente com batimento cardíaco, como é indicado, por exemplo, quando ele está inconsciente lá, fazer compressões torácicas para evitar broncoaspiração, etc. Porque tudo aí é questão de risco-benefício. Então minha pergunta é, quando eu faço essas compressões torácicas, porque são golpes fortes que a gente acaba aplicando no tórax, será que existe alguma probabilidade, alguma possibilidade, plausibilidade existe, plausibilidade biológica existe para o que eu vou falar, mas será que existe alguma possibilidade de desencadear alguma arritmia nesse coração, um comotio cordis, que seria uma fibrilação ventricular devido à minha compressão, caso ela venha a pegar ali no momento exato do ciclo cardíaco que desencadeia essa patologia? Então, será que eu posso desencadear uma parada cardiorrespiratória pela minha compressão e piorar o paciente? Plausibilidade biológica existe lógica nisso. Mas será que isso acontece com compressões? Primeira pergunta. Acontecendo, será que de um ponto de vista de risco-benefício
É válido fazer compressões torácicas ou seria melhor, nesse caso, priorizar as compressões abdominais? Aí é um excelente tema de estudo, de teses, de doutorado, de mestrado, para avaliar com a liberação de comitê de ética, com uma boa argumentação de que nós não temos resposta do que é o melhor, fazer, quem sabe, aí um ensaio clínico randomizado grande, onde, óbvio que seria difícil conseguir um N grande, porque esse tipo de situação é muito específica, então é difícil ter um estudo com um grau, com alto nível de evidência para responder essa pergunta, mas eu gostaria de saber o que é que salva mais vidas. Se seria fazer compressões abdominais ou compressões torácicas, levando os riscos e benefícios de cada uma. Enquanto nós não temos essa resposta pela ciência, e os pacientes podem vir a aparecer nessa situação, uma coisa é certa, nós não podemos deixar esse paciente com engasgo total porque ele vai morrer em poucos minutos. Então, estamos falando aqui de suporte básico. Claro que nós temos que pedir ajuda o mais rápido possível e fazer algo, porque esse paciente vai piorar muito rápido. Então, o que eu faria, Léo, hoje, tentaria fazer as compressões abdominais, não tendo êxito, possivelmente eu tentaria fazer as compressões torácicas, alternando. Isso é uma recomendação lá do protocolo europeu. Mas chegando na equipe de suporte avançado, aí nesse caso existem outras possibilidades, como fazer uma laringoscopia, utilizar uma pinça de McGill, algum instrumento do tipo para tentar visualizar e retirar esse corpo estranho, é uma possibilidade. Claro que se você está no suporte básico de vida e tiver condição, com o paciente consciente é mais difícil, né? Ele abre a boca, deixar, mas você conseguir olhar e ver que dá para retirar em pinça facilmente o objeto, é mais uma técnica para desobstruir as vias aéreas. Uma equipe de suporte avançado eventualmente poderia tentar uma via aérea cirúrgica também, caso esse paciente viesse a ficar posteriormente inconsciente, para tentar obter uma via de acesso. Mas é uma situação aí sem uma resposta clara nos guidelines, é interpretativo, mas fica aí a minha visão e interpretação desse assunto, que é uma dúvida que eu recebo com frequência em nosso programa de formação de instrutores. Então, achei que valia a pena compartilhar aqui nesse vídeo. Bom, se você tem algo a acrescentar ou alguma dúvida adicional, eu agradeço se você colocar aqui nos comentários e permitir que esse conteúdo fique ainda mais rico com as discussões que virem aparecer aqui embaixo. Então é isso aí, fica aqui um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. E se tiver algum colega que já teve essa dúvida, de repente lembra de recomendar esse vídeo aí, que pode servir como ponto de partida na discussão. Um grande abraço, tchau, tchau.